Fala galera do Colégio Nova Geração, primeiro médio, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Vamos dar continuidade aí à nossa apostila, vamos falar agora sobre qualidade de vida e movimento, pessoal. Então, aqui, ó, o movimento contribui para a qualidade de vida de diversas formas, né? Desde a prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo, a promoção de interações sociais por meio de algumas práticas corporais, atividades físicas diferenciadas, né? Incluindo o cumprimento de tarefas do dia a dia de forma satisfatória e com autonomia, que é bem importante, né, pessoal? Para a realização dos movimentos, por exemplo, na prática de esportes, nos momentos de lazer ou atividades diárias, são exigidas algumas capacidades físicas, pessoal, como capacidade aeróbica e anaeróbica, além de resistência muscular, força explosiva, flexibilidade, agilidade, velocidade e equilíbrio. Então, essas são algumas das capacidades físicas que nós vamos estar trabalhando e conhecendo, tudo bem? Ahn, Quando se fala em qualidade de vida, pessoal, no entanto, não basta apenas a gente falar de movimento. É preciso a gente entender também a maneira correta de exercitar o nosso corpo, né? Importante isso daí. Muitas pessoas não alcançam os objetivos esperados com a prática de atividade física de exercício por falta de informações, né? Não conheço, não sei, não procura um profissional de acordo para estar ensinando, ajudando a realizar as atividades, né? E acontecendo até mesmo de prejudicar a saúde do indivíduo, né? Dessa forma, nós temos o exercício da informação, ou seja, o conhecimento relacionado à atividade física, à saúde e à qualidade de vida, é muito importante, né? Quanto a exercício físico que nos faz suar, perder calorias e ganhar condicionamento. Tudo bem? Nessa perspectiva também é importante nós conhecermos as nossas capacidades físicas, compreendermos a importância dela no nosso cotidiano, para a gente desenvolver atividades diárias, né? Muito importante. Legal? Então aqui na nossa telinha, pessoal, nós temos aqui, ó, fatores que melhoram a qualidade de vida. São prevenção de doenças, promoção da interação social, retardo dos efeitos do envelhecimento. Isso pode ser alcançado quando usamos o movimento de forma adequada, galera. Para que isso aconteça, devemos ter conhecimento das nossas capacidades físicas e usá-las da forma adequada, né? E fazer um bom uso dessas, né? Continuando a falar das nossas capacidades físicas, pessoal, vou falar um pouquinho com vocês referentes à capacidade aeróbica. Bem interessante, pessoal. Capacidade aeróbica é a capacidade que o corpo tem, galera, de poder realizar posteriormente outras atividades sem recair imediatamente no esgotamento, tá? Já a capacidade anaeróbica é aquela que permite realizar esforços de curta duração, mas de grande intensidade. Eu falei rapidinho das duas, mas eu vou entrar em detalhe já já nas duas capacidades, tudo bem? Uma melhor resistência aeróbica, pessoal, a gente pode melhorar a nossa capacidade cardíaca, que é muito importante para nós, aumentando o volume de sangue enviado ao coração e reduzindo a frequência de pulsações, que é muito legal. A resistência aeróbica é muito importante, pois ela possibilita o desenvolvimento de exercícios durante o tempo mais longo possível de uma forma predominante. Por exemplo, quando se pula corda, se joga futebol, vôlei ou frescobol. No exemplo da nossa tela, a gente tem a natação, né, pessoal? Então entra aqui na nossa definição de capacidade aeróbica aqui da nossa tela, que é a capacidade que o corpo tem de realizar uma atividade por um médio ou longo período de tempo em uma intensidade relativamente moderada a baixa. Usa-se o glicogênio. O glicogênio, pessoal, é energia do músculo como fonte de energia. Melhora o funcionamento do sistema cardiovascular, foi o que eu falei agora. Os exemplos dessas atividades que usam energia aeróbica são a natação, a corrida, o ciclismo, tudo bem? Bem bacana isso daí, né? Agora aí na nossa tela, pessoal, a gente está falando sobre capacidade anaeróbica, que é aquela que utiliza como forma de energia que não depende do uso do oxigênio. E é feito com uma alta intensidade e uma curta duração, pessoal, diferentemente do aeróbico. Ela envolve um esforço mais intenso, pois é realizado por um número limitado de músculos, também a produção de ácido láctico, que eu também vou explicar daqui a pouco, pessoal. Então essa capacidade ela é muito explosiva, ela é muito rápida, como a gente está vendo na nossa telinha aí, um atleta que é levantador de peso. É uma atividade que é muito rápida, muito explosiva. Eu não consigo fazer muito tempo
atividade, esse levantamento de peso e esse peso tão elevado, né? Então aqui, ó, a capacidade anaeróbica, não há produção de energia, usa-se a energia que é estocada. Esses exercícios são feitos em alta ou altíssima intensidade durante um período curto de tempo. Por exemplo, a gente tem aqui uma prova de 100 metros rasos lá no atletismo, ou uma prova de arranque, levantamento de peso olímpico. São exercícios com fonte de energia anaeróbica. Então é muito explosivo, é muito rápido. 100 metros rasos lá, por exemplo, o Usain Bolt lá, que corre 100 metros em 9 segundos. Ele está realizando uma atividade anaeróbica, ele está trabalhando a capacidade física dele anaeróbica. Tudo bem, pessoal? Na nossa tela agora aí, pessoal, a gente está falando um pouquinho sobre o limiar anaeróbico, né, pessoal? Então, ele é a intensidade dos exercícios onde o nível de lactato sanguíneo apresenta um ponto de quebra de linearidade e vem a se acumular de forma mais intensa do que vinha apresentando em intensidades de exercícios mais leves. Entenderam? Então, o limiar anaeróbico é o seguinte: o lactato para quem não conhece, é quando a gente faz alguma atividade física, é o resultado de quando o músculo quebra a molécula de oxigênio. Então, o resultado desse metabolismo de oxigênio dentro do músculo é o lactato, ou ácido láctico. Isso daí faz com que limite a nossa atividade física. Então, quando você sente o músculo doendo, fiz uma atividade física, estou cansado, dói o braço, dói a perna lá, é o lactato que está agindo no nosso músculo, entenderam? Então, esse lactato passa a se acumular no organismo, pois sua velocidade de remoção na corrente sanguínea é menor que a velocidade de produção, índice muito importante para atletas de alta performance. Então, um atleta de alta performance ele tem que ter esse metabolismo no organismo de se degradar esse lactato tem que ser mais rápido do que de uma pessoa normal para que ele consiga desenvolver as atividades de forma mais rápida, né? E mais eficiente, tá bom? A utilização desse limiar anaeróbico, ele indica até que ponto o nosso organismo, nosso sistema oxidativo está sendo eficiente para gerar energia para uma atividade física, né? E em que ponto as fontes energéticas anaeróbicas começam a entrar em ação de maneira mais expressiva, tá? Então, a gente pode usar esse limiar anaeróbico como? Para a gente aplicar um treinamento, sabendo se está abaixo, se está acima do nível do limiar anaeróbico de uma pessoa ou de um atleta, qual o ritmo de treino que está sendo exigido, se o metabolismo anaeróbico está sendo mais usado, qual a intensidade do aquecimento adequada, se ela tem que ser mais longa, se tem que ser menor o aquecimento, se esse atleta ou esse indivíduo vai ter ou não problema de fadiga relacionado ao lactato durante uma atividade, durante uma prova, por exemplo, a velocidade média da prova, tudo isso daí é importante na parte do limiar anaeróbico, pessoal. Tudo isso envolve. Bem legal, né? Professor Fabiana, professora Cleia pode estar passando melhor para vocês. Como a nossa parte entra na parte de práticas esportivas, de atividade física, eu posso até mais para frente voltar nesse assunto e dar exemplos melhores para vocês, legal? Na nossa tela agora, pessoal, a gente tem um pouquinho falando sobre frequência cardíaca, que é bem legal também esse tema, pessoal. Mas o que é a frequência cardíaca, né? Os batimentos cardíacos normais. A frequência cardíaca é o número de pulsação do coração pela unidade de tempo, pessoal. A frequência cardíaca é expressada geralmente como batidas por minuto, legal? Os batimentos cardíacos fornecem o oxigênio para o sangue limpo do ventrículo esquerdo aos vasos sanguíneos do corpo através da aorta, enquanto a necessidade para oxigênio muda em várias situações, como o exercício, né? Dormir e assim por diante. A frequência cardíaca muda em conformidade com o tipo de atividade física ou com o tipo de atividade que nós estamos desenvolvendo. A medida da frequência cardíaca, pessoal, geralmente é usada por profissionais médicos ou até de educação física para ajudar no diagnóstico, na continuação de uma atividade, no limiar de uma atividade, se ela vai ser mais intensa ou menos intensa para um praticante de corrida, de qualquer tipo de esporte, que é importante, tá? O que seria uma frequência cardíaca normal, pessoal? Normalmente, os seres humanos
tem sua frequência cardíaca entre 70 a 90 batidas. Mas, assim, atletas têm uma frequência cardíaca básica mais baixa. Quando o esforço, exercício e ansiedade em pessoas normais levantarem, frequentemente a frequência cardíaca aumenta também, desculpa. Então, uma frequência cardíaca de uma pessoa normal está entre 70 e 90, a de uma atleta pode estar entre 58 e 62. Por quê? Porque eles têm esse músculo cardíaco mais bem treinado do que uma pessoa normal. Então, essa contração e esse envio de sangue no corpo, ele é mais eficiente do que de uma pessoa normal. Então, com uma bombeada apenas, eu consigo mandar sangue mais fácil pelo corpo, né? Mas como que essa frequência cardíaca é medida? Geralmente ela é encontrada no pulso no corpo. O pulso é sentido pelo deslocamento de sangue, né, dos dedos que a gente apoia no nosso pulso. Em cada batida, o coração bombeia o sangue nos vasos sanguíneos. Como a circulação sanguínea nos vasos sanguíneos e os vasos sanguíneos expandem, a gente consegue sentir ela pelo pulso. Então, alguns locais que a gente pode encontrar essa pulsação. Aqui na nossa artéria temporal, no lado da testa, na artéria facial, no ângulo das maxilas, na carótida, no pescoço aqui, na artéria braquial, na artéria radial, que é a do nosso pulso que nós estávamos falando, e na artéria femoral, na virilha, entre outras aqui, que eu tenho mais algumas para passar para vocês. Tudo bem? Então aqui, ó, na nossa tela a gente tem frequência cardíaca máxima, FC max. É o número de batimentos que o coração pulsa em um minuto. De acordo com o objetivo do treino, a frequência cardíaca do praticante deve atingir uma porcentagem da frequência cardíaca máxima. Caso contrário, ele estará se colocando em risco ou não atingirá a sua meta. Então, se ele for muito acima da sua frequência cardíaca, ele pode estar correndo um risco, ou se ele estiver muito abaixo, ele não vai estar conseguindo alcançar as suas metas. Por exemplo, gestantes trabalham em média com 50% da sua frequência cardíaca máxima. Já corredores profissionais trabalham em média com 85% da sua frequência cardíaca máxima. O que acontece com gestantes, pessoal? Se eu aumento muito a frequência cardíaca de uma gestante, eu começo a liberar adrenalina. Então essa adrenalina vai passar no coraçãozinho do bebê também, acelerando a frequência cardíaca do bebê, que já é acelerada. Então isso daí não é interessante, tá? Já corredores profissionais têm essa frequência cardíaca mais alta, eles utilizam mais, por volta de 85%, tá? Então a nossa fórmula para calcular a frequência cardíaca máxima, uma delas, pessoal, isso daí já vem de estudos mais antigos. Existem estudos mais atuais que mudam um pouquinho esse número, mas a gente vai estar utilizando essa, que é 220 menos a sua idade. Aqui é calculada a sua frequência cardíaca máxima. Então, se eu tenho 20 anos, 220 menos a minha idade seria 200 batimentos de frequência cardíaca máxima, tudo bem? Então, dentro desse 200, que é a minha frequência cardíaca máxima, para eu realizar uma atividade física, eu vou calcular a porcentagem. Eu vou trabalhar com 80%, com 70%, 65% ou 50%, tudo bem? Legal, pessoal? Então, essa foi a nossa aula falando um pouquinho sobre qualidade de vida e movimento. E vou deixar a atividade para vocês, vou estar falando aqui. Página 14, hora de estudo, e a página 15, quando a gente começa o nosso ponto de partida no qualidade de vida e movimento. São 3 questõezinhas, tudo bem? Vocês vão tirar a foto e vão anexar lá no Classroom. Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!